Muito boa noite a todos, muito boa noite a todas. Nós estamos dando início a mais um Diálogo AMSUR, hoje sob o título Governo Lula e Governabilidade, ou Viver Perigosamente. Nós tivemos no processo político que deu origem a esta terceira edição do governo Lula, um processo de disputa política bastante acirrado que levou à condição obrigatória de conformação de um grande arco de alianças, arco de alianças esse eivado de contradições internas, mas absolutamente necessário para a conformação de um programa mínimo, né? Um programa de transição para um novo ciclo político, um programa mínimo, e conforme a diversidade de interesses que está materializado na aliança que foi desenvolvida. Mas, ao mesmo tempo em que se teve uma vitória apertada nas eleições presidenciais, nós tivemos um resultado eleitoral proporcional que conformou uma situação extremamente desfavorável à consecução desse programa mínimo, levando à necessidade de articulações, né, de conformação de frentes ainda mais amplas, que nos colocam o governo Lula no meio de uma situação muito delicada. Por um lado, a sobrevivência de uma extrema-direita ainda bastante forte, né, em boa parte ainda bolsonarista de raiz, uma representação parlamentar com hegemonia importante de setores ligados ao capital exportador, ao capital primário exportador e ao capital financeiro, e também uma área bastante ampla do Congresso Nacional, que se convencionou chamar de Centrão, mas que, na verdade, sempre esteve próxima aos governos de plantão. Isso levou e tem levado a um processo de chantagem permanente e uma instabilidade muito grande, mesmo em relação à aplicação desse programa mínimo que foi construído no arco de alianças vitorioso. É um quadro complexo. Nós, para avançarmos nesse quadro complexo, contamos hoje com a presença do Roberto Amaral, né, ex-ministro de Ciência e Tecnologia, também ex-presidente do Partido Socialista Brasileiro, jornalista, né, articulista. Também o Antônio Martins, que é jornalista e editor do site Outras Palavras, Antônio Martins, que foi também fundador da edição brasileira do Le Monde Diplomatique. Eu vou solicitar ao Vicente Trevas, presidente do Instituto AMSUR, que faça as honras da casa, saudando os nossos participantes e também dando um pouco do contexto da conversa que a gente vai ter hoje. Só queria, antes de passar para o Vicente Trevas, solicitar a todas as pessoas que nos assistem aqui pelo YouTube que se inscrevam em nosso canal Instituto AMSUR, e que deem seu like para amplificar a penetração de nossos debates. Vicente, por favor, com você. Muito boa noite a todas e todos. Um agradecimento especial aos nossos convidados dessa noite, o Roberto Amaral, nosso parceiro de sempre, nosso ex-ministro, nosso dirigente político e um dos pensadores da vida nacional. Também ao Antônio Martins, esse jornalista que tem ajudado o nosso país a ter visões mais abrangentes, né? Alternativas a um consenso imposto aí pela grande imprensa, né? E a todos os nossos participantes de hoje. Um agradecimento especial ao Roberto e ao Antônio Martins, né? O nosso instituto vem já há algum tempo
tentando produzir um debate coletivo, né, um diálogo coletivo, visando nos possibilitar ter inteligência política em relação aos acontecimentos da vida nacional, né? Portanto, ler, além das manifestações empíricas de processos, de movimentos, de atores e de agendas, né? E isto porque, já há algum tempo, nós vimos discutido que, com a tragédia do governo Bolsonaro, essa tragédia levou o país a uma grande encruzilhada. E essa encruzilhada chegando a uma situação limite, e, felizmente, a lucidez do povo brasileiro, da maioria do povo brasileiro, possibilitou ao país tentar construir uma saída que tenha sentido de futuro, tenha compromisso com os problemas do país, do seu povo, né? E também tem uma capacidade de realinhar o país numa agenda democrática, de desenvolvimento, de progresso e de inserção autônoma e internacional, né? Entretanto, nós tínhamos também consciência de que a complexidade da tarefa, né, e dada a natureza política e social que possibilitou a vitória do presidente Lula no ano passado, daria ao seu governo, primeiro, uma dimensão de um governo de transição, né? De transição, quer dizer, transitar o país para um novo ciclo da sua história nacional, né? Ou seja, não sei se a metáfora é adequada, mas nós estaríamos diante daquele desafio dos anos 30, né, em outros contextos, nacional e internacional, né? E essa transição, portanto, a partir de um campo político, social de muita diversidade, ela levaria o governo a se movimentar através de dois processos. Um processo de negociação, na medida que o país não tem maioria política, né? Nenhum campo, nenhuma força tem esse caráter majoritário, né? Embora possa ter um resultado eleitoral majoritário, né? E, portanto, um governo que precisaria negociar, né, permanentemente. E, ao mesmo tempo, e simultaneamente, nesse processo de transição, ele seria objeto de disputas, né? Portanto, negociação e disputa seriam essas duas características intrínsecas a esse governo, né? E a conjuntura está em curso, né? Esse governo ele tem um início intenso e tem os seus primeiros dias e os seus primeiros meses também fortemente intensos, né? É só relembrar o 8 de janeiro, né? É só relembrar os movimentos internacionais do presidente Lula, que, inclusive, amanhã constrói um novo capítulo, que é a reunião em Brasília dos presidentes e chefes de governo da América do Sul, né? E para não falar dos movimentos da direção dos Estados Unidos, da China, né, da União Europeia, né? E as pressões que os movimentos do governo Lula, do presidente Lula, estão sendo objeto, né? Por outro lado, também, em termos assim, da dinâmica econômica do país, ou seja, do enfrentamento da crise econômica, nós estamos aí também em movimentos complexos, né? E aí a agenda do arcabouço fiscal, a agenda da reforma tributária, né? E a retomada cada vez mais verbalizada da centralidade da nossa reindustrialização. A semana passada foi uma semana muito significativa de sinalizações, tanto a fala do presidente na sessão de comemoração do dia 25, era o Dia da Indústria, como o posicionamento do atual presidente da Fiesp. Tudo isso mostra que o país está em movimentação. No Congresso Nacional, nós estamos assistindo essas idas e vindas, né, a tentativa de uma resistência às mudanças, né, ou uma tentativa ainda de não deixar eliminar
é a agenda neoliberal regressiva, os interesses do agronegócio, né? Portanto, nós estamos num momento de grande movimentação, não só do governo, mas do conjunto de fatores significativos da sociedade brasileira. Por exemplo, as movimentações em curso na dinâmica do sistema judiciário, né? Também está se revelando, se entende, impropriedades, crimes, né? E, ao mesmo tempo, resistências e resistência à resistência, né? Então, é nesse contexto que nós teríamos de ter uma compreensão abrangente, para não falar, você entende, inclusive, da intensificação do conflito na Ucrânia, que está tendo efeitos não só na economia, mas principalmente na geopolítica, e tudo isso como esses acontecimentos poderão incidir, e estão incidindo, não melhor, como esses acontecimentos estão incidindo na dinâmica brasileira. Então, nada melhor do que ouvir as considerações do Roberto Amaral e do Antônio Martins para que possamos tentar materializar esse esforço de ter sobre esses acontecimentos uma inteligência política. Então, muito obrigado e passo a condução dos trabalhos ao Antônio Grenado. Obrigado, Vicente. Eu vou passar, então, para o Roberto Amaral. Antes, apenas, eu queria informar que esta atividade é desenvolvida em parceria com o Fórum 21, também com o Fórum da Intelectualidade Orgânica Progressista e com o portal Rede Estação Democracia. Avançando, então, passo a palavra para o Roberto Amaral. Roberto, por favor. Bom, meus amigos, antes de mais nada, muito boa noite. Boa noite e muito obrigado pelo convite, que está, de certa forma, ao mesmo tempo, facilitado e complicado. Complicado e facilitado por causa das duas intervenções precedentes, porque, de certa forma, esgotaram o tema. Quer dizer, nós pediríamos, de certa forma, parar neste ponto, porque as duas exposições foram muito interessantes, muito abrangentes e convidam a muitas reflexões. Eu vou tentar fazer algumas reflexões a partir do que eu acabo de ouvir. Eu queria começar porque nós não somos uma ilha, país nenhum é uma ilha. Eu queria começar pela questão internacional, que sempre teve influência em nosso país, e nosso país, como velho habitante do capitalismo, da periferia do capitalismo mais atrasado, uma tradição que nós herdamos da colônia e do império, estamos com ele vivendo na República. A questão que eu colocaria de início é o fim. Eu vou dizer coisas óbvias, mas elas são necessárias para a construção do meu ponto de vista. Primeiro, nós estamos diante de um processo muito novo, não digo inovador, mas há uma ruptura do processo histórico. Eu quase diria, como quase disse de Trevas, que, evidentemente, nós todos sabemos que a história não se repete, a não ser como farsa ou tragédia, mas que há algo no céu, que não são os aviões de carreira, que nos lembra os anos 30 do século passado. É uma profunda transformação na ordem do poder. Uma transformação política, uma transformação econômica e uma transformação tecnológica. Chegamos ao fim da globalização, chegamos ao fim da globalização,
com a rápida passagem da onipotência norte-americana, nós vivemos de uma forma encarniçada, embora muitas vezes utilizando prepostos, nós estamos enfrentando uma disputa de hegemonia. E os historiadores nos dirão que não há precedente de disputa de hegemonia sem violência, sem guerra. 14 foi isto, uma disputa de hegemonia. Em 39 foi isto, uma disputa de hegemonia. Essa disputa de hegemonia que agora supera a guerra, ela alcança o inimaginável, e é o aquecimento da Guerra Fria. Nós estamos num processo de transição que promete rupturas profundas, radicais, podem implicar essas rupturas radicais num confronto militar mais profundo do que o atual. Isso só está sendo contido até aqui, porque a estratégia possível das grandes potências é a estratégia final, e ambas as potências nucleares ainda têm receio de ir à prova final. Este é um fato novo, desde 1945, que é, pela primeira vez, nós conhecermos uma guerra na Europa. A Europa está vivendo, desde 1945, pela primeira vez, uma guerra dentro de suas fronteiras. Do ponto de vista, eu não vou falar do ponto de vista econômico, que está claro para todo mundo, a emergência do Império Chinês, a emergência, a sua extensão de prestígio, de força e de influência em todo o mundo, crescimento esplendoroso de sua economia, seus avanços tecnológicos. Soma-se a isto a sua vitória na guerra que a Rússia promove. Não estou discutindo as razões russas, a sua vitória da China na guerra que a Rússia promove contra, do ponto de vista do retrato da grande imprensa, contra a Ucrânia, mas enfrentando os Estados Unidos e a OTAN. Seja qual for o resultado, se ocorrer o melhor resultado possível para a Rússia, a China terá conquistado um aliado, enfraquecido politicamente e economicamente, mas que preserva o que ele tem de essencial, que é o maior arsenal atômico do mundo. Seja qual for o resultado, a China pode se dar como vitoriosa. Eu diria que tem um outro vitorioso aí, que são os Estados Unidos, que conseguem fechar a Europa, a União Europeia, como o seu principal protetorado. Então, isto talvez seja que ele tenha alcançado, pela primeira vez, essa hegemonia sobre o chamado Ocidente, e, por coincidência, ele obtém isso no momento em que mais se anunciam a sua, eu não diria decadência, eu diria os seus problemas crescentes do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista estratégico. No plano político, o que está ocorrendo com essa nova demarcação de forças? Nós estamos registrando o avanço em todo o mundo da direita e da extrema-direita. Não sei se o primeiro avanço
foi a eleição de Trump, com a continuidade da eleição do Biden, mas o fato é que nós já tínhamos governos de direita e pró-OTAN, e pró-Ocidente, e pró-guerra em toda a Europa, e registramos agora o avanço já da extrema-direita na Itália, das eleições proporcionais, agora da Espanha. Tivemos avanço com a aliança da direita com a extrema-direita na Suécia. Já tínhamos a direita na Polônia, a extrema-direita na Hungria. Temos a direita há muito tempo na Turquia, reeleita agora, e temos a transição da direita, como eu diria, da direita de Israel, com a sua transição da direita para a extrema-direita, com todas as consequências possíveis. Aqui na nossa ilha, temos as dificuldades, para dizer o mínimo, do governo de centro-esquerda da Argentina, a vitória da direita no Uruguai, a continuidade da direita no Paraguai, a loucura em que se converteu o Peru, a grande derrota política que agora estamos assistindo no Chile, depois de tudo que nós já vimos e assistimos e comemoramos, a vitória da extrema-direita na Constituinte. Acho que o Boric vai conhecer o que Lula está vivendo aqui. A crise continuada no Equador, continua a crise sem solução na Bolívia, pode ficar por aí. Nós temos um núcleo de esperança na Colômbia. O que eu quero dizer com isso? Que há um fator, eu não quero dizer, e não gosto disto, já não se assuste com a direita do Brasil, porque isso é um fenômeno mundial ou um fenômeno regional. O fato é que esse fenômeno existe. E isso é que nós assistimos. O que eu quero dizer é que a eleição de Bolsonaro não foi um raio, um dia de sol. A eleição do Bolsonaro, nós não entenderemos, nós não avançaremos se pensarmos que ela foi um dia de mau humor dos deuses do homem. Ela vem na crista de um processo social mais profundo que começou a dar seus sinais no Brasil em 2013 e que nós nos recusamos a vê-lo. A terra tremia sobre os nossos pés e nós rejeitávamos as indicações das mudanças tectônicas que ocorriam, anunciando desastres, anunciando terremotos. Nós, hoje, podemos dizer... Bom, eu vou soltar esse ponto apenas para fechar este, porque eu ia só falar, eu posso adiar. O que eu queria dizer agora é que também, em 2000, olhe a nossa tragédia. Estávamos o quarto governo democrático progressista seguido deste país. As pesquisas diziam que a população brasileira era majoritariamente democrática, que ela majoritariamente defendia a liberdade, etc. Nós temos como eleito um bandido. Não se pode alegar desconhecimento de causa. Esse senhor não enganou a ninguém nesse país. Ele vai eleito ao fim de 20, 30 anos de pregação fascista, governa de forma fascista, proto-fascista, contrariando tudo aquilo que nós dizíamos que era a alma nacional, contrariando tudo aquilo que nós dizíamos que era o sentimento nacional, que era o brasileiro, que era a nossa raça.
esse camarada, ao cabo de 4 anos de desastre e de discurso, tentando jogar, dividir a nação, ele quase foi eleito. Concorrendo, não estava concorrendo agora com o Haddad, nem com Trevas, nem comigo. Estava concorrendo com a maior liderança popular que esse país já conheceu depois de Getúlio Dornelles Vargas. No eleitorado de 170 e poucos milhões, nós vencemos com algo de 2 milhões. E vencemos no topo de o quê? De uma coalizão necessária, como disse o Trevas, mas pouco eficiente eleitoralmente. E para poder governar, Lula foi obrigado a estender ainda mais, a prolongar ainda mais esta aliança. E essa extensão que dificulta a fixação de um caráter ao governo e que impede que ele seja um governo de centro-esquerda, ele permanece como um governo de expectativa de algo, o aprofundamento da aliança se mostrou ineficiente, porque nós continuamos com uma minoria, a maior minoria que já houve, a menor minoria que já houve na história republicana, continuamos em minoria com a grande imprensa, que deveria ser o produto ideológico daquela aliança, continuamos combatidos pela Faria Lima, em aliança com o capital primário exportador grileiro, continuamos com a resistência das forças militares, que nós não conseguimos ainda construir uma política, e que continua sabotando a política externa brasileira, para a qual nós ainda não conseguimos conquistar o apoio da população. E nós vamos enfrentar grandes dificuldades. Não vamos enfrentar, nós estamos enfrentando terríveis dificuldades. E alguns setores do nosso campo pensam que o que está em jogo, nesse ponto, nós estamos quase que fazendo um jogo da Casa Grande, pensando que o que está em jogo é um governo do PT, pensando que o que está em jogo é o governo Lula, quando o que está em jogo é o país. Porque não há alternativa ao atual governo. Porque a alternativa vista ao horizonte, sem precisar de leite, é um governo proto-fascista. Eu estou convencido que há um processo de proto-fascização do país. Como uma das suas peças era impedir a posse de Lula, que depois se transformou, a partir de janeiro, em impedir a governança. A história não se repete, embora no Brasil ela seja recorrente. Meus queridos amigos, eu estou vendo, pode ser ilusão de ótica. Eu desejo que seja ilusão de ótica. Mas eu lhe digo que o que eu vi, que nós estamos vendo agora, hoje, ontem, e vamos ver amanhã, é um filme que nós já assistimos em 2015 e dele não gostava. O processo do impeachment, o processo de 2006, começa com o estrangulamento do governo Dilma. O que era o estrangulamento do governo Dilma? A ditadura da Câmara dos Deputados, comandada por um gangster, que impedia qualquer ação de governo. O que nós estamos assistindo hoje? Porque não há medida
possível do governo. Está se revogando até decretos do presidente. Se muda a estrutura dos ministérios. Qual é o campo de ação livre que resta ao presidente? Ceder ao Congresso? Ceder como? Eu salvo o mandato e entrego o governo? Ou ceder ao Congresso, voltando a fazer às claras o orçamento secreto? Ou negociar? Não quero lembrar nada do passado, mas negociar como já se negociou? Bom, acho que eu já falei demais. E não sei se foi treva de mim, lembrou que não basta falar, dizer as coisas que eu disse. Todos nós estamos cansados de fazer análise, reflexões, e fazemos as análises e reflexões como eu agora e não acrescentamos nada de novo. Mas eu queria trazer uma tese que é levantada por um pensador brasileiro que eu muito admiro, sei que é meu amigo do Trevas, o Márcio Postman. Ele insiste há muito tempo na necessidade de construir uma nova maioria. Este é o desafio que me parece que dele o governo não se deu conta. Quando Postman, eu, repetindo, falo em nova maioria, não estou pensando no Congresso. Estou pensando numa nova maioria nacional. Aquela que nós conhecemos em 2002, aquela que nós conhecemos em 2006, 2010, 2014, aquela que abraçou Lula no final de seu segundo governo, e aquela que nós pensávamos que era uma maioria sólida e solidificada. Uma maioria na sociedade. Se nós não reconstruirmos esta maioria no debate direto com a sociedade, na organização direta com a sociedade, nada obstante a fragilidade dos nossos partidos, a fragilidade do movimento sindical, do movimento social em termos geral, se nós não reconstruirmos essa maioria, uma maioria que eu diria nacional popular, nós não... Eu não sei o que nós veremos, nós... Eu acho que nós fracassaremos. Ou construir a dia de essa, ou construir uma nova maioria para o que nós não estamos apontando, ou vamos enfrentar terríveis tempestades. Eu sei que eu sou pessimista, eu não sou pessimista, mas todo mundo diz que eu sou pessimista, eu estou aceitando aquela pulsa. Me desculpem e espero que o Carlos seja otimista e desmonte esse meu desabafo de velho observador da tragédia nacional. Um abração. Muito obrigado, Roberto Amaral. Você não é pessimista, eu acho que você coloca o dedo em algumas feridas importantes e é disso que se trata, né? É colocar mesmo dedos em feridas importantes, né? Nós temos uma crítica fácil de que nós ficamos dependentes demais da correlação de forças no Congresso e não construímos correlação de forças na sociedade. Mas essa crítica é uma crítica fácil se a gente não for mais fundo e entender o porquê que não se constrói também uma correlação de forças que transcenda o Congresso. Como é que são as instituições todas que estão imbricadas no jogo político brasileiro. Eu vou pedir, então, agora para o Antônio Martins que faça a sua primeira intervenção. Antônio Martins, com você, por favor. Boa noite, obrigado. É uma honra participar desse debate qualificado. Obrigado, Antônio Carlos, Roberto, pela sua ótima intervenção. Trevas, o amigo Tibúrcio,
Eu começaria do final da fala do Roberto Amaral, embora eu não seja tão pessimista quanto ele. Eu acho, Roberto, que essas questões de pessimismo, otimismo são um pouco estáticas. A gente precisa procurar em cada momento a brecha, onde a construção da hegemonia do capital falha, de que modo a gente pode avançar e sabendo que o jogo está aberto. Nós temos grande risco de fracassar, mas nós temos que buscar em cada situação, em cada momento, a possibilidade, tentar identificar onde está a possibilidade concreta de avançar. Mas eu começo de onde você terminou, e com que eu me identifico muito, a necessidade de reconstruir uma maioria nacional. E uma maioria nacional que provavelmente é diferente da maioria nacional que foi possível criar nos outros governos do Lula, porque a situação mudou bastante. Em alguns aspectos, ela mudou para muito pior, mas a crise do capitalismo também é muito mais grave. Eu queria começar situando, para situar o cenário que nós vivemos, alguns aspectos, né? E esses aspectos têm muito a ver com as dificuldades desse momento. E eu acho importante falar isso, porque acho que você também, no final, levantou a importância de nós não cairmos numa crítica leviana, de nós não acharmos que tudo era um passeio e que se há dificuldades é por causa simplesmente de erros. A conjuntura em que esse governo assume é uma conjuntura muito difícil, nós sabíamos, talvez nós soubéssemos mais teoricamente do que concretamente, do que nós estamos sabendo agora, né? Primeiro, a regressão horrível do Brasil, a regressão. Queria chamar a atenção, porque eu acho que a regressão, nós não podemos, quando nós falamos dela, ficar simplesmente nos governos do Temer e do Bolsonaro, que, como você falou, Bolsonaro principalmente, o Temer é um governo golpista, Bolsonaro é um governo fascista. O regime não se tornou fascista porque ele não teve condições, mas é um governo de tendência claramente fascista, e as regressões são múltiplas, econômicas, políticas, sociais, culturais e tudo. Mas eu acho que o Lula assume também numa situação de regressão histórica que uma hora dessas a gente tem que examinar melhor, que é a regressão que vem, a meu ver, desde 88, desde a Constituinte, a regressão produtiva e política do Brasil. Eu vejo assim, eu tento periodizar mais ou menos da seguinte maneira. Eu acho que, a partir de 75, botando como régua aqui o assassinato do Vladimir Herzog e a reação que surge, talvez a primeira reação mais importante aos crimes da ditadura, desde 75 até 88, são 13 anos importantíssimos na história do Brasil, nós temos um ascenso muito importante dos movimentos sociais. Esse ascenso vai corroendo as bases da ditadura, começa nas periferias, movimento custo de vida, se espalha pelo movimento estudantil. Em 78, ele desperta, ele permite a emergência da classe operária, que vai ser a coveira da ditadura. Uma sequência de vitórias, de acúmulos que a gente vai conquistando. A ditadura é derrubada em 84, tem todas as contradições da derrubada da ditadura, a forma como ela consegue ir-se sem ir, mas ela é derrubada.
tem todo o processo que Tancredo morre, Sarney assume, mas esse impulso de transformação, esse impulso de mobilização de ascenso popular leva à Constituição mais avançada da história do Brasil e leva à quase eleição do Lula em 89. 89 coincide, porém, no mundo todo, com a crista da onda neoliberal. E, num país periférico como o Brasil, isso assume uma condição muito cruel. E assume uma característica que, sei lá, acho que talvez seja uma figura de linguagem muito forte, mas há o suicídio da burguesia industrial. É só comparar, nós que temos mais idade, o Brasil de hoje com o Brasil dos anos 80, a gente vê como, para bloquear o ascenso popular, pós-constituinte e pós-eleição do Lula, a burguesia adota uma versão do neoliberalismo muito radicalizada, destrói as bases da própria industrialização brasileira. Isso é um fenômeno internacional clássico. Hoje, a desindustrialização brasileira é analisada talvez como a desindustrialização mais rápida, mais profunda, só para lembrar. No final, aliás, em meados da década de 80, a gente tinha seguramente a indústria mais avançada dos países do Sul. Os chineses vinham aqui. É muito grotesco, é muito triste dizer isso, mas os chineses vinham examinar o nosso processo de industrialização para entender se eles conseguiriam fazer igual. E a indústria brasileira hoje é completamente decadente. O PIB brasileiro, a percentual dele em relação ao PIB global deve ter caído uns 30%, 40%. Eu não tenho o dado exato aqui. Mas, enfim, para evitar a continuação do ascenso social, a burguesia brasileira bloqueia as possibilidades do seu próprio desenvolvimento e comete uma espécie de suicídio, que é esse processo de reprimarização que a gente vive. Vale notar que os nossos governos anteriores não foram capazes de enfrentar esse processo. Talvez por falta de força política, talvez por falta de um projeto. A reprimarização da economia brasileira não se reverteu no governo Lula. Ela diminuiu um pouquinho, mas ela não se reverteu e não se reverteu no governo Dilma também. Então, é uma situação muito difícil e, como eu falei no início, muito agravada pela devastação total Temer-Bolsonaro. Em segundo lugar, as dificuldades internacionais. O tempo histórico é muito distinto. A destruição do projeto socialista, que morreu em 1989, não gerou até hoje um outro projeto de emancipação social, um outro projeto de superação do capitalismo. Nós tivemos muitas iniciativas pelo mundo. Aqui pela América Latina, tivemos iniciativas na Europa, tivemos tentativas como a do Bernie Sanders nos Estados Unidos, na Europa, na França, na Espanha, com o Podemos, na Grécia, onde se chegou a fazer um plebiscito para sair da União Europeia. Esse plebiscito não foi levado a cabo pelo governo. É muito interessante esse processo do grande cheque que o capitalismo dá a partir de 89, de como ele renova e ele amplia a aposta em 2008, quando ele sofre uma crise muito profunda, e a resposta dele, diferente da resposta que tem no pós-Segunda Guerra, não é entregar os anéis, mas é pedir mais, é ampliar a aposta, é radicalizar a sua extração da riqueza social e
não surgiu ainda no mundo uma resposta concreta, no Ocidente, pelo menos. Nós devemos muito, eu acho, que analisar o caso chinês, porque nós vivemos numa sociedade globalizada. E eu acho que essas iniciativas, a resposta chinesa ao neoliberalismo, a resistência chinesa ao neoliberalismo, mesmo no período do Deng Xiaoping, que se fazem muitas concessões ao capital externo, mas não se abre mão da direção do Estado sobre a economia, isso tem que ser muito analisado. Mas, no Ocidente, isso não encontrou uma resposta ainda. Enfim, o Lula assume nessas condições de situação internacional difícil para que a gente não caia na leviandade, como disse o Roberto Amaral, de achar que tudo seria um passeio, o problema são os erros do governo. O Lula tem uma grande conquista, que é a capacidade de fazer uma frente ampla contra o fascismo ser bem-sucedida. A frente, eu não chamaria o Erdogan de fascismo, mas a frente ampla contra um governo autoritário na Turquia não deu certo. A frente ampla contra um governo fascista na Hungria não deu certo. A frente ampla aqui no Brasil deu certo, e graças em muita medida à inteligência política do Lula. Se forma um arco de alianças muito grande, e o Lula assume, apesar desse arco de alianças e das contradições dessa frente, com um discurso muito avançado. Eu não sei se vocês lembram as falas que ele fez naquele pequeno plenário que estava armado lá no CCBB durante o governo de transição. Ele chega e fala: eu não vim para repetir os meus governos anteriores. Ele faz uma metáfora futebolística, falando: se um time está ganhando de 4-0, depois vai do 4-4, é uma derrota. Eu vim para fazer muito melhor. Ele fala, nesse mesmo discurso, em vários dessa mesma fase, em reconstrução nacional em novas bases, em luta especialmente contra a desigualdade. Mas ele enfrenta dois obstáculos que eu tenho a impressão que talvez ele não tenha se dado conta ainda ou não reuniu as forças suficientes, e que eu acho que a nossa tarefa é tentar entender e tentar encontrar brechas para isso. Esses dois obstáculos são os clássicos que a gente conhece: é a dominação financeira, a existência de um capitalismo de punção da riqueza social, um capitalismo, uma era do capitalismo improdutivo, um capitalismo rentista. É o rentismo que é a marca dessa regressão produtiva do Brasil, junto com a reprimarização. Mas o motor que move esse processo é o surgimento de novas formas de captura da riqueza social por múltiplas maneiras de rentismo. O Ladislau Dolber, que faz parte do nosso coletivo, estuda isso: o rentismo financeiro tucur, dos bancos, o rentismo dos serviços públicos que foram privatizados e transformaram alguns punhado de grupos capitalistas em extratores da riqueza social por meio do exercício de monopólios da água, da luz, das telecomunicações, das estradas, etc., dos transportes, etc. O rentismo agora das big techs, que promovem uma regressão terrível das relações de trabalho no Brasil. Existem hoje uma parcela cada vez maior dos trabalhadores deixa de estar protegido pela CLT para estar regido por outras relações de trabalho que se disfarçam em relações de parceria. Esse é um obstáculo. Outro obstáculo, eu resisti muito a voltar a usar esse nome, mas eu acho que isso que está em Brasília, isso que está no Congresso Nacional, a gente tem que chamar pelo nome correto: é uma casta política. Isso e o nosso discurso faz muito mal em não apontar. Eu acho que o Lula faz muito mal, inclusive, quando ele fala: isso é o jogo da política. O jogo da política não é o jogo
da casta do centrão. O jogo da política exige o respeito às instituições, mas exige, do nosso ponto de vista de esquerda, a pressão permanente sobre as instituições, a mobilização social para exercer a pressão permanente sobre as instituições. E o que ocorre, que o Roberto estava falando na última semana, por exemplo, do Congresso Nacional, do Centrão, tentar chantagear o governo, desfigurando a organização dos ministérios, é uma coisa completamente descabida, completamente antidemocrática e que deveria ser denunciada. E aí eu acho que está chegando ao final o meu tempo, e eu começo a dizer assim, eu acho que existem nesse cenário linhas de fuga. Existem brechas que o governo deveria aproveitar, mas que, se ele não enxerga numa determinada situação, os movimentos sociais deveriam aproveitar. Eu vou explorar muito rapidamente aqui dois aspectos. Eu acho que a brecha contra a financiarização da economia é um forte investimento do Estado. Nós não estamos mais em épocas de achar que o socialismo vai vir com a estatização dos meios de produção. Nós estamos numa época, eu acho que a luta pela igualdade se avança principalmente pela desmercantilização da vida, pela garantia de serviços públicos de qualidade prestados pelo Estado. E nisso eu vejo uma brecha, porque eu acho que é possível reunir um leque de setores sociais contra um inimigo específico, que é a oligarquia financeira. São os mercantilizadores da vida. Por exemplo, uma ação do Estado brasileiro que vise reconstruir a escola pública. Ela gera centenas de milhares de postos de trabalho, de professores, de pesquisadores, de psicólogos, de assistentes sociais, mas ela gera também um trabalho da reconstrução física das escolas, ou seja, um trabalho de engenharia, um trabalho de construção. A mesma coisa no SUS. O complexo econômico industrial da saúde é uma coisa que interessa, inclusive, a setores da classe dominante, setores que poderiam ajudar a reconstruir a indústria nacional. Um processo de renovação da infraestrutura que significasse, por exemplo, uma transformação no transporte público, ela pode interessar, inclusive, a certos setores das empreiteiras, um setor que foi tão destruído, mas pode ser reconstruído. Nós não precisamos nos opor à burguesia como um todo. Um setor de transição energética para as energias limpas, ele gera desde obras de construção de grandes fazendas solares, por exemplo, como diz o pessoal do Instituto Ilumina, aproveitando a superfície das usinas hidrelétricas e as próprias sistemas de transição que partem das usinas hidrelétricas, é uma tendência discutida no mundo inteiro. Por que não aproveita essa superfície de água dessas usinas, que já está inutilizada para a agricultura ou para cidades, por exemplo, para instalar grandes fazendas de geração de energia fotovoltaica, por exemplo? Isso gera investimento, isso gera ação para as empreiteiras. E fora que a instalação de painéis solares na cidade gera milhares de ocupações para pequenos empresários que vão instalar esses painéis solares nas casas das pessoas. Então, uma transformação a retomada da rede ferroviária brasileira. Nesse aspecto, eu acho que foi um tiro no pé o arcabouço fiscal proposto pelo governo, proposto em especial pelo Ministério da Fazenda. Isso não fazia parte, um ajuste fiscal não fez parte de nenhuma campanha eleitoral. Não é uma reivindicação da sociedade brasileira,
não é uma reivindicação dos pequenos empresários, não é uma reivindicação sequer da burguesia industrial, basta ver a Fiesp como tem se posicionado mais recentemente. É uma reivindicação só da Faria Lima, é uma reivindicação só do sistema financeiro. E é uma medida que vai, ou que pode, pelo menos, engessar o governo por 4 anos, porque ela bloqueia o orçamento, é um novo teto. É um teto um pouquinho mais brando do que o teto que existia com o teto do Temer. Isso já passou, não adianta a gente chorar o leite derramado. Nós temos ainda inúmeros instrumentos para utilizar. Nós temos o instrumento das empresas estatais, o investimento que pode ser feito pelas empresas estatais. Nós temos os bancos públicos, a capacidade de criação de crédito dos bancos públicos. Nós precisamos, eu acho, não ficar chorando leite derramado, não ficar nas críticas, porque realmente a situação é muito difícil e realmente nós temos que tentar ao máximo a saída. Então, eu acho que um ponto que precisa ser melhor explorado são as ações que o Estado pode desenvolver para enfrentar a oligarquia financeira. Eu acho que sem enfrentar esse setor, nós não vamos avançar. E eu acho também que é preciso começar a... De onde que vem esse ressentimento com a política? Nós temos que entender que isso não é um fenômeno sobrenatural. Não é um fenômeno que tem base real. A política institucional deixou de ser um espaço de transformação. As pessoas sentem as sociedades cada vez mais desiguais, as pessoas se sentem cada vez mais empobrecidas e veem que há uma pequena elite, a classe dos bilionários, a classe do 0,1%, que cada vez mais toma conta de tudo, e elas não veem na política um instrumento de transformação. É natural que elas fiquem ressentidas. Se não há uma alternativa de uma nova política, de uma política feita a partir disso que o Roberto falou no final, de reconstruir uma maioria de transformação. É uma maioria, a maioria só tem sentido se é para transformar. As pessoas não vão querer fazer parte de uma minoria por nada, por fazer parte de um clube. Elas vão querer fazer parte para transformar. Se a esquerda não apresenta a possibilidade de reconstruir uma maioria para transformação, e se a política está se transformando numa forma de chancelar a captura da riqueza social pela aristocracia financeira, é natural que as pessoas se revoltem com a política, é compreensível, é, num certo sentido, até inevitável. Então, eu acho que fatos como os da semana passada têm que ser denunciados muito claramente. O presidente da República tem instrumentos, os partidos. Eu acho que está se criando um mito perigosíssimo, o mito de que nós não somos capazes de mobilizar a sociedade. Nós não temos sido capazes porque nós não tentamos. Eu vou dar um exemplo. Vejam o caso do endividamento brutal da sociedade brasileira. Nós vivemos numa sociedade em que, segundo dados da Confederação Nacional do Comércio, 80% da população está endividada, 40% da população está inadimplente, 20% da população gasta mais de 50% da sua renda mensal para pagar juros. Qual foi a tentativa que nós fizemos de mobilizar essa sociedade, de propor medidas, de fazer o que Dilma fez, de fazer com que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal assumam as dívidas com taxas de juros muito mais baixas. Então, eu vejo assim, também, meu tempo já se esgotou, a situação é muito difícil. Tem dois, mas ela, o muito difícil não é impossível. Tem dois focos principais
dois obstáculos principais, dois focos da nossa luta para as transformações. Uma é a dominação financeira do Brasil, que nos meteu nesse retrocesso produtivo, político, cultural, econômico de 4 décadas, desde de 88 e desde dessa reversão que eu tentei apresentar aqui. E outro é a desconstrução da democracia brasileira. Nós precisamos ser capazes de propor a reconstrução da democracia brasileira, muito concretamente, não como uma palavra de ordem vazia, mas nós temos que propor, por exemplo, eu acho, fazer esse debate brasileiro, com o povo brasileiro, que as emendas parlamentares sejam transformadas numa espécie de orçamento participativo. Por que não? Por que nós devemos nos render à ideia de que vai haver sempre emendas parlamentares? Isso é uma excrescência da democracia. Isso é uma pulverização do orçamento brasileiro. Isso é uma desconstrução completa da capacidade que nós temos, que todos os ministérios têm de planejar. Isso não existia há 15 anos. Isso foi construído por eu acho que é um mau nome, o presidencialismo de coalizão, porque coalizão, presidencialismo existe em muitos países, coalizão existe em muitos países, é natural que nós vivemos um presidencialismo de corrupção. É só examinar o que acontece nas votações sob qualquer governo, inclusive os nossos. No Congresso Nacional, os parlamentares não votam sem receber dinheiro, claramente isso que acontece. E nós ficamos muito reverentes a esse jogo, como se esse jogo fosse a democracia. Então, eu acho, só para terminar, a situação é difícil, existem brechas, o sistema capitalista todo está em crise, ele não... Isso aí a gente pode debater depois, mas ele não é capaz de dar resposta para nenhum dos problemas da humanidade. Isso é muito diferente do capitalismo que houve depois da Segunda Guerra, que era inclusivo, que mesmo em países da periferia promoveu a industrialização e a urbanização, como é o caso do Brasil. Hoje, nada. Nenhum dos problemas da humanidade está sendo resolvido por esse sistema. Então, é difícil, mas existem brechas. Para aproveitar essas brechas, nós precisamos respeitar totalmente as instituições, não devemos fazer um processo de educação social, principalmente depois do bolsonarismo, sobre a importância da democracia. Mas nós só poderemos defender essa democracia se nós soubermos, primeiro, promover aquilo que o Lula falou durante a transição, a reconstrução do Brasil com base na igualdade. Segundo, recriar uma democracia de verdade, nos livrar dessa ditadura do centrão, desse presidencialismo de corrupção, que é o que nós temos. Eu acho que o governo precisa fazer isso. É difícil, ninguém conseguiu essa solução ainda, no mundo todo, pode examinar, no Ocidente todo, pelo menos. Nós não conseguimos ainda superar a crise de 89, agravada por 2008. Mas nós temos que tentar, é nosso destino tentar. E nós precisamos quebrar uns ovos para fritar esse omelete. Muito obrigado mesmo, Antônio Martins. Eu acho que as duas falas foram falas importantíssimas que botaram o dedo em algumas feridas que precisam ser levadas em conta. Eu vou abrir inscrição para que as pessoas façam pequenas intervenções ou perguntas. Enquanto as pessoas começam a se inscrever, eu já faço o primeiro questionamento eu próprio. Vocês dois, tanto o Roberto quanto o Antônio, abordaram o tema da necessidade de conformação de uma nova maioria nacional. E isso é uma formulação com a qual eu concordo, mas ela tem algumas premissas que não obrigatoriamente estão dadas. E eu queria entrar nesse tema.
Uhum. A conformação de nova maioria nacional passa pela debilidade que temos no nosso sistema partidário, né? Passa pelo fato de que as grandes mudanças sociais e as grandes mudanças econômicas que ocorreram no mundo, e particularmente no Brasil, levaram a que os velhos movimentos sociais tenham perdido muito de sua capacidade de mobilização e de articulação. Veja-se, por exemplo, o movimento sindical. O movimento sindical de hoje tem um peso, uma densidade política muito mais débil. Os partidos ficaram muito fortemente atravessados pela, pela institucionalidade do jogo político e se afastaram muito fortemente de sua penetração e de suas bases em termos de movimentos sociais. Nós temos um problema sério de dificuldades na construção de correlação de forças, inclusive pelo tema da tutela militar. Ou seja, há toda uma gama de questões que precisam ser enfrentadas para a gente poder falar a sério, né, poder avançar a sério no tema de conformação de uma nova maioria nacional e também de mobilização. Eu gostaria de ouvir vocês sobre isso. Cláudio Graziano, por favor, depois Carlos Tibúrcio. Cláudio, com você. Boa noite mais uma vez. Não, eu acho que até complemento um pouco essa pergunta que o Granado fez. Eu, a semana passada, participei durante 3 dias na Escola Nacional Florestan Fernandes de uma reunião nacional de articuladores de comitês populares. Era alguma coisa com participação partidária, né? Tinha gente do PT, do PSOL, do PCdoB, mas o que me chamou mais atenção, sob o ponto de positivamente, foi que havia a participação de muitos movimentos populares, tá? Pessoal de sindicato e muita gente jovem, né? Eu era um contra-exemplo lá no meio de todo aquele pessoal, mas enfim, tinham aproximadamente 100 pessoas, e isso eu saí de lá depois dos 3 dias com um ânimo renovado com relação à história de participação. Eu espero que todas as discussões que aconteceram durante aquele espaço de 3 dias, que elas realmente se tornem fruto, se tornem fonte, né? Fruto não, fonte para que haja realmente movimentação, mobilização popular, que iria ao encontro disso que foi dito, né? Com relação à necessidade de formar uma nova maioria. Enfim, eu saí de lá cansado, mas muito revigorado, né? O Instituto de Justiça Fiscal participou foi chamado para participar do evento no sentido de trazer a discussão tributária também para dentro dos movimentos populares, né? E, evidentemente, nós participamos dos 3 dias de discussões e, enfim, eu fiquei realmente revigorado. Tá? Então, era isso que eu queria mais relatar do que fazer pergunta. Obrigado, Cláudio. Carlos Tibúrcio, você, por favor. Bem, boa noite, né? Saudar aí as muito boas e muito incisivas exposições do Roberto, do Antônio. Eu acho que a problemática está muito bem colocada. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: não há nenhuma predefinição do desfecho desse terceiro governo Lula. Pode acontecer o que o Roberto enfatizou, o cerco, o golpe, e pode não acontecer. A questão central
me parece, é que nós ganhamos um tempo histórico importantíssimo com essa vitória extraordinária e apertada do Lula. Nós ganhamos tempo histórico para fazer o que não fizemos nos governos democráticos populares anteriores. Não vejo no horizonte, a curto, médio prazo, o risco de golpe. Eu acho que há a vitória contra o Bolsonaro, contra o bolsonarismo, que não se completou, ganhou nas urnas, mas ainda não ganhou no conjunto da sociedade, ela mantém uma certa liga na frente ampla que foi composta para garantir essa vitória. Então, precisaria o governo Lula e Lula errar muito para que isso se desfizesse, dando possibilidade a uma rearticulação numa linha de extrema-direita golpista. Não vejo esse cenário a curto e médio prazo. O que é que eu digo que a gente deve utilizar esse tempo histórico para fazer o que nós não fizemos? A gente fala muito em mobilizar, 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 mas eu acho que a gente devia falar mais nesse período em organizar, organizar e conscientizar, aproveitando essa disposição do governo de abrir canais de participação social. É um grande diferencial. Sem o governo Lula ou sem um governo semelhante, nós não teríamos a oportunidade de realizar a participação social, inclusive com apoios indiretos institucionais. Pelo contrário, nós estaríamos acuados, como estávamos, de certa forma, no governo anterior. A realidade mudou nesse sentido. Essa experiência que o companheiro relatou aí agora, eu acho que está nessa linha. Por que não começar a organizar uma conferência das mães do Bolsa Família para chegar na ponta, com o objetivo de vincular esse segmento popular importantíssimo de milhões de pessoas à consciência do projeto político que está aí e a vencer a resistência à política, à democracia e ir construindo segmentos que poderão se mobilizar para defender o projeto e defender a democracia se voltarmos a enfrentar o que provavelmente poderá acontecer, ameaças de retrocesso ou mesmo de golpe. Então, o que é que nós estamos fazendo no Fórum Permanente? A gente está organizando grupos temáticos que envolvem centenas de pessoas que são vinculadas a grupos, a associações, a instituições, e começando, vamos dizer assim, uma interlocução, um diálogo permanente com o governo. Começamos com a Secretaria-Geral, mas a ideia é que esses grupos temáticos façam essa interlocução com cada ministério. O pessoal da comunicação está fazendo, ou começando a fazer, ou forçando a porta com a SECOM. O pessoal de Direitos Humanos com o Ministério de Direitos Humanos, e vai por aí. Evidentemente, alguns ministérios serão menos abertos a esse tipo de participação. Eu vejo esse um caminho, eu vejo um prazo, a gente tem que obter resultados até meados do ano que vem, então tem que intensificar muito esse trabalho de organização e preparatório neste ano, para que a gente possa ter uma mudança relativa, mas importante, na correlação de forças, no novo momento que vai avalizar, vai checar como é que está essa correlação de força na sociedade, que, do ponto de vista institucional, são as eleições municipais. Tomara que ocorram grandes mobilizações, mas não está na nossa governabilidade promovê-las. O que Antônio falou, por exemplo, sobre a grande maioria de devedores da sociedade brasileira,
mereceria um tipo de proposta de alternativa organizatória. Pode-se fazer uma conferência dos devedores para encontrar caminhos de solução com apoio institucional. Eu acho que isso está dentro do que eu chamo de participação social e desse guarda-chuva. Resumindo, para terminar, o tempo histórico que nós conquistamos deve ser fundamentalmente utilizado para organizar e conscientizar por mecanismos amplos, o que nós não fizemos no passado. Desculpe se falei muito, muito obrigado e parabéns às exposições do Roberto e do Antônio. Muito obrigado, Tibúrcio. Bom, não tem ninguém mais inscrito. Bom, então, eu vou passar de volta para o Roberto Amaral e depois para o Antônio Martins. Roberto Amaral, com você, por favor. Bom, eu queria, nesse encerramento, nessa minha intervenção de conclusão e de agradecimento, eu quero agradecer muito a intervenção do Antônio Martins. Aprendi muito, não só com o conteúdo, mas com a sua forma didático-pedagógica de expor. E gostei muito da intervenção do Tibúrcio. Vou fazer uma tentativa de conclusão do meu raciocínio, lembrando o que eu quero pôr de manifesto é qual o papel daquele que se considera um militante de esquerda, intelectual ou não. É preciso entender que a posição desse personagem há de ser diferente do desempenho que esse personagem teria como dirigente partidário ou como dirigente de governo. Eu penso que o nosso papel é o da consciência crítica do governo. É de pensar no governo pela esquerda, inclusive formulando para o governo aquilo que os seus integrantes ou se reservam a omitir-se ou não podem pôr de público. E certas posições, às vezes podem ser até lamentáveis, mas são posições que nossos parlamentares, às vezes, são obrigados a tomar no exercício da vida política. Penso que nós não podemos abdicar, não é do direito à liberdade de pensamento e de formulação, mas é ao dever de, estando consciente de que identificou um erro, um desvio, alertar os nossos companheiros dos partidos, os nossos companheiros do governo. Eu acho que isso é um esforço que eu tenho tentado fazer e que acho que o Antônio Martins fez agora com toda competência e brilhantismo. Eu estou dizendo isso porque não é uma crítica fácil, dizer que há uma defasagem muito grande entre a nossa atuação na sociedade e as necessidades da sociedade. E que muito do que se está por viver e vivendo é resultado de uma visão errada dos nossos partidos, quando abandonaram a luta ideológica. Nós deixamos de fazer a luta ideológica desde 2002, quando a renúncia a certos princípios se tornou para nós necessária para ganhar as eleições que precisávamos ganhar. E, em seguida, conservávamos esta visão para podermos governar
e ganhar outras eleições. Aí se colocou outro problema. Dois problemas. Qual é o papel do partido de esquerda no governo? E qual é o papel do partido que está no governo, pode exercer fora do governo? É evidente que o partido no governo passa a enfrentar limitações inimagináveis. Ninguém pode exigir, por exemplo, do PT, que tenha a vigilância, que tenha a autonomia do partido majoritário na coligação governamental. Ele, além de obrigações e compromissos políticos, ele passa a ter compromissos como partido de Estado. Nós estamos vendo dificuldades na atuação do MST, estamos vendo dificuldades na atuação das nossas centrais sindicais. Vou só fazer um parênteses aqui. Eu não gosto de fazer referências pessoais, mas eu cheguei há pouco. Eu fui acompanhar na França as mobilizações do movimento sindical. Eu vim assustadíssimo. Eu vim vivendo um clima de quase depressão política. Eu acompanhei manifestações com mais de 1 milhão de pessoas. Uma cidade relativamente pequena com relação a São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo. Muitos jovens, trabalhadores, centrais sindicais, vocês sabem por quê? Porque o governo quer aumentar em 2 anos o tempo de trabalho dos operários, dos trabalhadores da Previdência. O que nós assistimos nos últimos 6 anos, qual foi a mobilização que nós conseguimos fazer? O que foi feito com a Previdência Social? O que foi feito com as leis trabalhistas? O que foi feito com a Petrobras? Dilacerada, pétala por pétala. Eu não consegui. Foi ausência de vontade, então. Aí vem uma outra questão que eu queria discutir com vocês, que foi posta aqui, a discussão das causas. Só interessa ao investigador, ao político, procurar a causa quando é para resolvê-la. Mas se instituiu entre nós a procura da causa para justificar a inação. Eu recebo muita objeção a certos discursos meus, como este que eu estou fazendo. Amaral, você teria coisa diferente? Nós somos uma sociedade conservadora. E aí? Você está falando essas coisas, mas a crise dos partidos está no mundo todo. E daí? A crise, o avanço da direita, você está se preocupando com o avanço da direita no Brasil. Isso ocorre no mundo todo. Ou seja, isso ocorre no mundo todo. E a sociedade é conservadora. É tudo resolvido. Essa discussão precisa ser tomada, ser renovada. Os nossos partidos renunciaram à luta ideológica. No que renunciaram à luta ideológica, nós renunciamos à organização popular. Sem organização popular, nós não avançamos. Eu estou falando para vocês, isso que ocorreu comigo, ocorreu com todo mundo que está aqui. Eu participei de certas articulações aqui no Rio de Janeiro para a mobilização popular em defesa do mandato do presidente Dilma. Extrema dificuldade. Nós não conseguíamos falar. Os companheiros dos sindicatos tinham um problema da sucessão, tinham um problema da reivindicação de salário, tinha um problema da greve. Nós todos tínhamos problemas. Nós não conseguíamos fazer as mobilizações populares.
E só houve impeachment porque nós não conseguimos levantar a sociedade. Como não conseguimos levantar a sociedade, quando se abateu sobre Lula, aquela prisão inominável. Eles vinham pensando na prisão do Lula, na condenação em prisão, há muitíssimo tempo. Mas eles temiam aquilo que nós poderíamos fazer para provocar a reação popular. Não conseguimos. E não conseguimos transformar aquele mais de um ano de tortura a que o nosso líder foi submetido numa revolta popular. Não fomos nós, o povo brasileiro organizado, que exigiu a libertação de Lula. Foi um belo jogo judiciário. Foi o Supremo reacionário, por suas contradições. Bom, o que eu queria? Eu estou falando mais do que eu deveria. O que eu quero falar, eu quero encerrar essa minha intervenção com a discussão central, que é o seguinte: o que fazer? Eu volto. O que fazer é uma coisa muito simples, que nós já fizemos. A esquerda já teve experiência nesse sentido. O velho trabalhismo já teve experiência nesse sentido. Mobilizar. Para mobilizar, precisa do óbvio. Organizar. Porque nós temos que ver, eu queria colocar o seguinte: há duas tarefas diferentes. A tarefa que se cobra do governo e a tarefa que se cobra dos partidos e das organizações populares. O modo de atuar com vista à mobilização nacional. Por que nós não nos dedicamos, governo de organizações populares, nossos partidos, sindicatos, movimento social, por que nós não nos dedicamos a fazer deste país, vamos esquecer um pouco a Câmara, vamos esquecer um pouco o governo. Vamos fazer uma grande discussão nacional. Vamos promover discussão nacional. Vamos, por exemplo, promover uma discussão nacional sobre a vida. Já imaginou, em cada município, em cada cidade, as câmaras, os nossos partidos, os sindicatos, o que sobrou de igreja progressista, reunirmos nas escolas, em todo canto, mobilizar a UNE, onde é que está a UBS, os sindicatos, vamos discutir a vida. O camarada, discutindo a vida, ele vai descobrindo que não tem qualidade de vida, que sua cidade não tem saneamento, que não tem transporte. Eu dei um exemplo. Vamos discutir salário, vamos fazer uma discussão nacional sobre os juros, sobre a dívida das pessoas. E só quem fala nisso é o Lula. Bom, eu dei exemplo do que eu quero dizer é que nós, prestando homenagem ao Márcio Póssima, nós só temos um alternativo no médio e no longo prazo. Na política, pouco se trabalha com o imediato. Sempre é uma construção. Não basta nós garantirmos que Lula termine o mandato. Nós precisamos, para salvar a democracia e o país, que Lula realize um grande governo. Pelo menos um governo próximo daqueles seus 3 discursos memoráveis. Já foi mencionado o discurso, foi mencionado pelo Tiburcio, o discurso que ele fez lá no Centro do Banco do Brasil, em Brasília, mas principalmente os 2 discursos no dia da posse, no Congresso e no Parlatório. Aquele é o Lula, é aquilo que ele pensa.
Evidentemente, há uma distância entre aqueles três discursos e a realidade objetiva, que ele não conseguiu ainda transformar. Acho que nós temos que ser vigilantes, lutar pela construção de uma nova maioria neste país. Uma maioria nacional popular, uma maioria voltada para a defesa da soberania, para a sustentação da democracia. Transformar o nosso povo, cada um, a nossa gente, num cidadão cônscio de suas responsabilidades, promover filiações partidárias, organizar nossos partidos, retomar a vida sindical. Este é a única forma que nós temos, eu não ia dizer salvar o governo, mas não é o termo mais correto, essa é a forma, eu diria, de apoiar o nosso governo como alternativa à democracia e ao desenvolvimento nacional. Fora do que está, fora da sustentação, não do governo propriamente dito, mas do projeto do Lula, o projeto Lula, desses três discursos mencionados, fora daí, é uma tragédia administrativa e vai abrir caminho para a retomada do protofascismo. Meus amigos, eu fiz tudo agora para desmentir o que vocês estão, cada um dizendo com si mesmo, porra, esse velho pessimista. Mas, paciência, é isso aí. Muito obrigado, Roberto Amaral. Muito obrigado mesmo. Então, você não é pessimista. Cada vez que eu ouço você, eu confesso, não considero você pessimista. Mas eu acho que você coloca o dedo em questões extremamente importantes, né, que não deixam que a gente sonhe, que a gente divague, né? Eu acho que você ajuda a gente a pensar bastante. Quero agradecer bastante. Antônio Martins, com você, por favor. Obrigado primeiro, Roberto, por essa fala tão dialética, em que você articula as dificuldades da situação atual com a necessidade de com a capacidade de enxergar que onde existe aparente força, existe fraqueza do capitalismo também, e que a gente tem que encontrar as maneiras de explorar isso. Antônio Carlos, eu acho que sua fala também se articula muito com isso, porque acho que toda a nossa dificuldade está no fato das condições terem mudado muito dramaticamente. As condições mudaram muito dramaticamente em 89, quando se cristalizou a transição daquele antigo capitalismo industrial, quando o capitalismo neoliberal surgido da transição daquele capitalismo industrial venceu a União Soviética e nós não fomos capazes ainda de formular um projeto alternativo, um novo projeto de emancipação social, um novo projeto de superação do capitalismo. E, em muitos casos, nós não temos sido capazes de algo ainda anterior, que é conseguir debater com os novos oprimidos, com formas de enfrentar o seu drama. Então, Roberto falou, acho que você falou também, como mudou o mundo do trabalho. O mundo do trabalho é completamente diferente. Essa transformação precisa repercutir numa capacidade nossa de mudar completamente. Não é só a forma de organização, é a forma de refletir, é o projeto. Como é que você dialoga com uma pessoa que está trabalhando 60 horas por semana, que vive numa profissão motorista de Uber ou entregador, um jovem entregador de pratos de comida, por exemplo, em que existe um exército de reserva imenso, em que ele não tem ao seu lado o seu companheiro de trabalho, em que ele muitas vezes vê o seu companheiro de trabalho como seu concorrente,
em que ele enxerga a sua capacidade ou não de melhorar de vida, ou mesmo de levar um prato de comida para casa como resultado do seu fracasso ou do seu sucesso profissional. Então, a forma de abordar essa pessoa, nós precisamos descobrir, por exemplo, eu acho que está, por exemplo, no endividamento, está no fato de 80% das pessoas hoje não conseguirem se manter acima da linha do endividamento, de boa parte delas pagarem 50% da sua renda para os bancos. Então, não existe aí uma outra forma de abordar a captura da riqueza social pelo capitalismo e as maneiras de nós enfrentarmos essa captura. Esse processo é extremamente difícil, porque o projeto de luta anticapitalista que a gente estava acostumado a viver foi construído durante 200 anos. O capitalismo industrial e as formas de luta contra o capitalismo industrial foram construídas durante 200 anos. E a gente, a forma a dominação é a mesma, mas a forma de dominação mudou, a forma de produção mudou, a forma de apropriação da riqueza social mudou, a forma de organização das pessoas no mundo do trabalho mudou e, portanto, tem que mudar também as formas de luta, os programas de transformação. Eu acho que uma pista está, por exemplo, na reconstrução ou na construção de novo de sistemas distributivos, de sistemas de desmercantilização. Isso tem a ver, num certo sentido, com o estado de bem-estar social, tem a ver, num certo sentido, com o estado de bem-estar social, que foi, a gente vê agora, a gente não via antes, mas a gente vê agora um lapso no capitalismo. Foi no período do capitalismo, que dura séculos, foi uma coisa que durou menos do que 30 anos, mas foi uma concessão que o capitalismo teve que fazer para os trabalhadores. Essa concessão não pode nos inspirar a rearticular essa ideia, por exemplo, de que a saúde, de que a educação, de que a moradia tem que ser um direito e não algo submetido ao mercado. Isso não abre uma brecha para a gente agir? A história de que a infraestrutura que é hoje tão essencial, a internet, a locomoção, as nossas cidades, as nossas cidades que estão tão capturadas pela riqueza, pela especulação imobiliária. As nossas cidades têm que ser cidades para todos, e por isso têm que ser urbanizadas, e por isso a casa tem que ser um direito, e por isso o transporte tem que ser um direito. Isso não nos dá elementos para um novo projeto. Eu acho que pouco é esse paradoxo que a gente está, sabe? Sobre a necessidade, como disse o Roberto Amaral, ideológica, de não ceder, e a obrigação de descobrir novas maneiras de não ceder. Eu acho que novas maneiras de não ceder não é erguer a bandeira do socialismo sem dizer o que ela representa, é imaginar quais são as novas formas de evitar que o capital se aproprie da riqueza social e imaginar quais são as novas formas de garantir que a riqueza social seja distribuída. Não são as mesmas que Marx imaginou, não podem ser as mesmas, que a sociedade transformou. A ideia geral de luta pela igualdade, a ideia geral de impedir que o capital se aproprie da riqueza social, essa permanece. Mas quais as formas de fazer isso? Isso a gente tem que descobrir. E eu gosto muito do ânimo, não sei quem falou. Você sabe, gente, quantas centenas de milhares de pessoas que estavam aqui na posse do Lula, no discurso de vitória do Lula na Avenida Paulista? Muitos de nós estávamos lá. Tinha algumas centenas de milhares de pessoas que estavam entusiasmadas com a vitória, seja porque tinham esperança no governo do Lula, ou tem ainda, acho que isso não acabou, seja porque, como falava o Tiburcio,
o Roberto não aguentavam mais aquela situação em que a gente era confrontado todos os dias com um novo pesadelo. Então, eu acho que é uma verdade não testada essa, que é difícil fazer, difícil mas que é impossível fazer mobilização social. Não está certo isso. A gente precisa descobrir as novas formas. Eu gosto muito dessa ideia do Tiburcio, de aproveitar, inclusive, as possibilidades de participação abertas por essa nova fase política. Vamos fazer uma conferência nacional dos endividados, das vítimas dos bancos. Vamos fazer uma conferência nacional da reforma política. Vamos fazer com que nós, da esquerda, sejamos quem apresente para a sociedade a crise da democracia, não no sentido de mobilizar o ressentimento e de destruir a democracia, como faz o fascismo, mas de dizer que é preciso inventar novas formas de democracia, inclusive bebendo na história do que a gente já construiu. Cadê os orçamentos participativos? Isso não foi uma grande conquista nossa? Por que nós não podemos, baseados nessa experiência, no sucesso que ela teve, na capacidade de mobilização popular, ir adiante, utilizando, por exemplo, as ferramentas da internet? Nós temos que multiplicar essas coisas. Vamos fazer a Conferência Nacional da Transição para a Agroecologia. Então, eu vejo assim, nós temos que partir dessas dificuldades que o Roberto colocou e o Antônio Carlos colocou também. Mas nós temos que enxergar que os nossos inimigos não estão numa situação boa, eles não estão sendo capazes de resolver nenhum problema da humanidade. Eles têm bilionários, é certo, mas ter bilionários não garante estabilidade social, não garante hegemonia, não é capaz de formar hegemonia. Como é que nós vamos formar uma hegemonia? Esse acho que é o grande desafio que nós temos agora. Acho que reuniões como essa são importantíssimas. Fico muito satisfeito de ter participado e estou sempre disponível para conversar com vocês. É uma coisa muito enriquecedora. Muito obrigado, Antônio Martins. Nós estamos caminhando para o final. Eu vou pedir para fazer o encerramento de nossa atividade de hoje, que o Vicente Trevas faça a fala final. Vicente, com você, por favor. Mais uma vez, grato, Roberto Amaral, grato, Antônio Martins, e as intervenções muito agregadoras aqui apresentadas, né? Na minha fala inicial, eu me preocupei, e é uma agenda muito forte do nosso Instituto, o tema da inteligência política, né? Ou seja, se eu não for capaz de transformar meu mal-estar em problemas, né? Se eu não for capaz de, a partir dos meus problemas, formular caminhos para solucioná-los, a gente está no pior dos mundos, né? E eu acho que a sessão de hoje foi importante, porque ela, entre outras coisas, propõe certos eixos, né, orientadores para a ação, né? E, por exemplo, a ideia força de que, sem o país se dotar de uma maioria, nós não daremos sustentabilidade às transformações, né? A outra ideia força foi que, numa conjuntura de muitas dificuldades, né, numa realidade muito difícil, é importante desenvolver a sensibilidade de perceber brechas, né? E aqui a ideia da brechas se refere àquilo que tem sentido para muita gente, aquilo que são oportunidades, né? Então, nesse sentido, nossa reunião foi muito importante. E aqui, eu acho que a gente tem uma tarefa de, em outras ocasiões,
desvendar esses caminhos assim desenhados, né? Por exemplo, quando eu falo de o país ter a maioria, primeiro eu reconheço que ele não tem, né? Ele não tem, e aí as razões disto, eu vou buscar na história nacional, eu vou buscar na fragmentação, né? Eu vou buscar em retrocessos, né? E também eu sei que para constituir maiorias significa formar coalizões, né? E essas coalizões elas se formam através de necessidades e de agendas inicialmente específicas, mas depois pode ter uma convergência que totalize essas possibilidades, né? E evidentemente que também essas maiorias elas se expressam em lugares e em escalas, porque senão eu tenho uma visão de uma maioria indeterminada, né? E, portanto, nós sabemos que, por exemplo, a minha cidade de São Paulo, no ano passado, ela deu vitória aqui ao presidente Lula, você entende, e ao candidato Haddad, né? Portanto, aqui é um lugar que eu tenho talvez mais terreno fértil para constituir, você entende, uma maioria, né? Por outro lado, eu tenho de saber que essa maioria ela se alimenta de processos políticos, sociais, culturais e também econômicos no sentido da base material da existência das pessoas, né? Enfim, o que eu quero dizer é que sobre esses entendimentos que aqui tivemos, nós possamos produzir sobre eles uma inteligência política. Por exemplo, as brechas, né? Essas brechas elas podem ser ampliadas se eu interajo com espaços ofertados. E aqui foi dito que as conferências nacionais sobre as políticas públicas pode ser um espaço ofertado e vamos exigir que essa oferta seja feita, né? E também vamos buscar, em escalas diferenciadas, construir espaços fruto da nossa conquista também, né? Mas, em toda maneira, eu quero dizer que nós, e aqui eu quero valorizar muito a observação do Tiburcio, nós ganhamos um tempo histórico precioso, né? Precioso para as nossas vidas, né? E para o nosso futuro. Quer dizer, dar sentido a essa compreensão para amplas categorias é uma tarefa nossa em diversas modalidades, né? E, de toda maneira, eu acho que, enfim, não sei se felizmente ou infelizmente, mas é um dado, é de que nós estamos ainda numa dependência muito forte de uma liderança, né? E graças que ela exista, né? E também de iniciativas que venham do seu governo, né? E, portanto, os nossos movimentos têm, de uma maneira ou de outra, aqui o Roberto nos chama a atenção, de tentar incidir sobre esse governo, né? Então, eu acho que todos os esforços que possamos fazer tem de saber que, se tivermos capacidade de incidir sobre as agendas e os atores desse governo, isto nos ajudará a transitar para um outro tempo da nossa história nacional, né? Porque, veja, se nós regressássemos a 90 anos atrás, ou 100 anos atrás, os brasileiros estavam também vivendo essa questão de uma sociedade dividida, polarizada, disputando o seu futuro, uns disputando o seu futuro, tentando prisioná-lo ao passado, e outros tentando um horizonte de possibilidades, como era o caso da industrialização, né? Enfim, tudo isso para de agradecer, né, essa sessão de hoje, e nós vamos, enfim, sistematizar essas reflexões e convidá-los para continuar a compartilhar conosco esse debate em busca de garantir
que o nosso presente nos leve a um melhor futuro.